Ele a ignorou na noite de núpcias. Mas o destino tinha outros planos. O que parecia o fim se transformou na mais linda história de amor que você já viu. De onde você está assistindo? Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história vai te surpreender até o final. A lua cheia derramava sua luz prateada sobre as águas do Atlântico naquela noite de junho, transformando a superfície do mar em um espelho de prata líquida que se estendia até o horizonte. As ondas quebravam suavemente contra os costões da costa fluminense, sussurrando segredos antigos que só as pedras centenárias podiam compreender. No alto do promontório, a mansão senhorial do Silva se erguia majestosa, suas paredes de pedra clara brilhando sob o resplendor lunar, como se guardassem em seu interior todos os sonhos e pesadelos de gerações inteiras. Marina Oliveira da Silva permanecia imóvel diante do espelho veneziano do quarto nupcial, observando seu reflexo como se contemplasse uma desconhecida. O vestido de renda renascença, confeccionado à mão durante 6 meses pelas melhores costureiras da Rua do Ouvidor, ainda conservava o aroma doce das flores de laranjeira que haviam adornado seu buquê nupcial. As pérolas de sua mantilha resplandeciam sob a luz tênue das luminárias de cristal, e os brincos de diamantes herdados de sua avó brilhavam em suas orelhas como pequenas estrelas aprisionadas. Mas seus olhos castanhos, esses olhos que sua mãe sempre havia comparado com a cor da terra fértil do Vale do Paraíba, estavam vazios de alegria. O som dos passos de Rafael se afastando pelo corredor de ladrilhos hidráulicos ressoava ainda em seus ouvidos, cada pisada um eco que amplificava o silêncio opressivo do quarto. Ele não havia dito nada, nenhuma palavra de explicação, nem um pedido de desculpas, nem sequer um olhar que ela pudesse tentar decifrar. Simplesmente havia se virado depois de cruzar a soleira e desaparecido nas entranhas daquela casa imensa, deixando-a sozinha entre pétalas de rosas vermelhas que alguém havia espalhado sobre os lençóis de linho importado em um gesto de ironia cruel. Marina levantou as mãos trêmulas até a mantilha e começou a retirar os grampos que a prendiam, um por um, deixando-os cair sobre a penteadeira de jacarandá com pequenos tintinares metálicos que pareciam lágrimas solidificadas. Seus dedos, acostumados à precisão milimétrica que a restauração de retábulos centenários exigia, tremiam agora como folhas de bananeira açoitadas pelo vento sul. Em que momento havia chegado até ali? Como havia permitido que o desespero a conduzisse aos braços de um homem que nem sequer conseguia olhá-la nos olhos? A resposta era simples e devastadora ao mesmo tempo. Por amor. Mas não o amor romântico que as novelas prometiam, e sim um amor mais profundo e antigo. O amor por sua família, pelo legado de 3 gerações de restauradores de arte que seu pai havia deixado em suas mãos antes que a doença o consumisse lentamente. O amor por aquele pequeno ateliê do centro histórico do Rio de Janeiro, onde havia aprendido a ler as histórias ocultas em cada pincelada dos mestres barrocos brasileiros. O ateliê Oliveira havia sobrevivido a guerras, ditaduras e crises econômicas durante mais de 80 anos. Mas a última recessão havia sido diferente. As encomendas haviam evaporado como o orvalho sob o sol de verão. Os clientes institucionais haviam cortado orçamentos e as dívidas se acumularam como camadas de verniz escurecido sobre uma tela esquecida. Quando Dom Antônio Silva, o patriarca do Império Naval mais importante do litoral brasileiro, havia proposto aquele casamento como solução, Marina havia visto em seus olhos o mesmo desespero que ela sentia. "Meu filho precisa de uma esposa", havia dito o ancião, sua voz enfraquecida pela doença, mas seus olhos ainda brilhantes com a astúcia que o havia transformado em lenda. "E você precisa salvar o que seu pai construiu. Podemos nos ajudar mutuamente." Marina havia aceitado porque não havia outra opção, ou assim havia dito a si mesma. Agora, enquanto o último grampo caía sobre a penteadeira e a mantilha deslizava por seus ombros como uma cascata de renda branca, perguntava-se se havia cometido o maior erro de sua vida. Tirou os brincos de diamantes e os depositou com cuidado no estojo de veludo azul. Depois, com movimentos mecânicos,
Começou a desabotoar os pequenos botões de madrepérola que percorriam as costas do vestido. Cada botão liberado era como uma pequena rendição, uma admissão silenciosa de que aquela noite não seria o que havia imaginado em suas fantasias mais secretas. Porque sim, apesar de tudo, havia nutrido esperanças. Durante os 3 meses de noivado formal, havia observado Rafael Silva com a mesma atenção que dedicava a estudar as obras que restaurava. Havia notado a forma como seus olhos cinzentos se suavizavam quando falava dos navios que sua família construía desde a época do Império. Havia percebido o tremor quase imperceptível de suas mãos quando ela se aproximava demais. Havia sentido em alguns momentos fugazes que por trás daquela fachada de gelo havia algo mais, algo que lutava para vir à superfície. Mas agora, sozinha naquele quarto que cheirava a flores e promessas quebradas, Marina compreendia que talvez tivesse visto apenas o que desejava ver. O vestido caiu ao chão formando uma poça de renda branca ao redor de seus pés descalços. Marina o observou durante um longo momento, aquele símbolo de esperança convertido em lembrança de humilhação. Depois, com um suspiro que parecia arrancar desde o mais profundo de seu ser, recolheu-o e pendurou-o cuidadosamente no armário, porque assim era ela. Mesmo em meio à dor, incapaz de tratar com descuido algo que outras mãos haviam criado com tanto esmero. Vestiu uma camisola de seda que sua mãe havia bordado para aquela ocasião, as iniciais MR, entrelaçadas no decote com linha dourada. Outra ironia cruel que decidiu ignorar. Caminhou até a janela e afastou as cortinas de damasco para contemplar o mar. As ondas continuavam quebrando contra os costões com seu ritmo eterno, indiferentes ao drama humano que se desenvolvia na mansão. A lua continuava sua travessia pelo céu estrelado, derramando luz sobre o mundo como se nada tivesse mudado. E talvez, pensou Marina enquanto apoiava a testa contra o vidro frio, nada tivesse mudado realmente. Ela continuava sendo a mesma mulher que havia sido naquela manhã, forte, trabalhadora, capaz de encontrar beleza mesmo nas obras mais danificadas pelo tempo. Se havia aprendido algo em seus anos restaurando arte, era que as coisas mais valiosas frequentemente requeriam paciência infinita para revelar sua verdadeira natureza. Talvez Rafael Silva fosse como um daqueles retábulos cobertos por séculos de sujeira e verniz escurecido. Talvez, debaixo de todas aquelas camadas de frieza e distância, houvesse algo que valia a pena descobrir. Ou talvez estivesse enganando a si mesma para poder sobreviver àquela noite. Marina fechou os olhos e deixou que uma lágrima solitária rolasse por sua bochecha. Só uma. Permitiu-se como concessão à sua humanidade, como reconhecimento de que, apesar de toda sua fortaleza, também era capaz de sentir dor. Depois limpou a bochecha com o dorso da mão, endireitou os ombros e caminhou até a cama vazia. Amanhã seria outro dia, e ela, Marina Oliveira da Silva, não se renderia sem lutar. Os primeiros raios do amanhecer carioca se filtravam pelas venezianas de madeira quando Marina abriu os olhos, desorientada por um momento ao não reconhecer o teto alto com molduras douradas que se cernia sobre ela. O canto dos bem-te-vis que faziam ninhos nos beirais da mansão a devolveu bruscamente à realidade. E com ela chegou o peso de tudo o que havia acontecido na noite anterior. Sentou-se lentamente na cama imensa, notando que o outro lado permanecia intacto, os lençóis de linho perfeitamente esticados, como se ninguém os tivesse tocado jamais. Porque ninguém o havia feito. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Senhora Silva, a voz era feminina, carregada com o sotaque melodioso de Minas Gerais. Trouxe seu café da manhã. Marina demorou um segundo para compreender que se dirigiam a ela. Senhora Silva, seu novo nome, sua nova identidade, um título que pesava sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Entre, respondeu, certificando-se de que sua voz soasse firme. A porta se abriu para revelar uma mulher de uns 60 anos, com o cabelo grisalho preso em um coque severo e olhos de um azul desbotado que pareciam ter visto tudo. Carregava uma bandeja de prata com café fumegante, pão na chapa com manteiga,
frutas tropicais e um pequeno vaso com uma rosa vermelha recém-cortada. Sou Conceição, apresentou-se enquanto depositava a bandeja sobre a mesinha junto à janela. Há 40 anos sirvo nesta casa. Se precisar de qualquer coisa, pode procurar por mim. Havia algo em seu tom, uma calidez oculta sob a formalidade que reconfortou Marina mais do que teria esperado. Obrigada, Conceição. A mulher assentiu e dirigiu-se à porta, mas antes de sair deteve-se e girou a cabeça. O Sr. Rafael saiu cedo para o Porto do Rio. Tem reuniões o dia todo. Fez uma pausa, como se debatesse consigo mesma. Dona Helena, a senhora mãe, espera pela senhora para almoçar às 2, na sala de jantar pequena. Marina sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Sua sogra. Outra prova a superar. Estarei lá. Quando a porta se fechou, Marina ficou olhando a rosa vermelha no vaso. Quem a teria colocado ali? Seria um gesto automático do serviço ou algo mais? Decidiu não dar importância e concentrou-se no café da manhã, descobrindo que tinha mais fome do que havia antecipado. As horas seguintes dedicou a explorar seu novo lar, ou melhor, sua nova prisão dourada. A mansão era um labirinto de corredores com pisos de tacos de madeira nobre, pátios internos repletos de fontes de azulejos portugueses e jardins onde as buganvílias de cor púrpura trepavam pelas paredes de pedra com abandono selvagem. Cada cômodo era um museu em si mesmo. Tapeçarias flamengas do século XVII, móveis coloniais de jacarandá entalhado, pinturas que Marina reconheceu como obras menores de escolas barrocos brasileiras. Seu olho experiente detectou que algumas daquelas obras necessitavam restauração urgente. Um retábulo na capela da família mostrava sinais evidentes de deterioração por umidade. E uma tela na sala principal tinha um rasgo que alguém havia tentado reparar desajeitadamente anos atrás. Seus dedos coçavam com o desejo de trabalhar, de fazer a única coisa que sabia fazer bem. Às 2 em ponto, Marina desceu a escada de mármore de Carrara até a sala de jantar pequena, que resultou ser um espaço com capacidade para 20 pessoas. Dona Helena já estava sentada à cabeceira da mesa, impecável em um vestido de seda preta que contrastava com o colar de pérolas de 3 voltas que adornava seu pescoço. Sente-se, por favor, indicou a mulher mais velha, apontando a cadeira à sua direita. Marina obedeceu, estudando sua sogra com discrição. Helena Silva devia ter uns 70 anos, mas conservava uma beleza austera que falava de uma juventude deslumbrante. Seus olhos, do mesmo cinza-aço que os de Rafael, a observavam com uma intensidade que resultava quase física. Imagino que tenha perguntas, disse Helena depois que o mordomo serviu um caldo verde com linguiça. Sempre há depois da primeira noite. Marina sentiu o calor subir às bochechas, mas manteve a compostura. Não sei se tenho direito a fazê-las. Você é a esposa do meu filho. Tem todos os direitos. O silêncio se estendeu entre elas, enquanto Marina buscava as palavras adequadas. Por quê? Perguntou finalmente. Por que ele? Por que se comporta como se você fosse feita de cristal que pudesse quebrar só de olhar? Helena deixou a colher sobre o prato com um tilintar delicado. Essa é uma pergunta que só ele pode responder. O que posso dizer é que meu filho não é um homem cruel. Distante, sim. Difícil, sem dúvida. Mas cruel, jamais. Então, o que é? Helena a olhou durante um longo momento e Marina acreditou ver algo parecido com compaixão naqueles olhos frios. Rafael é um homem assustado, embora ele jamais admitisse. Levou a taça de vinho aos lábios. Dê-lhe tempo. E paciência. Se tiver o suficiente de ambos, talvez descubra que a espera valeu a pena. Aquelas palavras enigmáticas perseguiram Marina durante as semanas seguintes, enquanto a rotina do casamento se estabelecia com a precisão de um relógio suíço. Rafael saía antes do amanhecer e retornava depois do anoitecer, ocupando a ala leste da mansão, enquanto ela habitava a ala oeste. Encontravam-se unicamente durante os jantares formais, sentados em extremos opostos de uma mesa projetada para banquetes de 20 pessoas, o tilintar da porcelana e dos talheres de prata preenchendo o silêncio que nenhum dos dois sabia como quebrar.
Marina aprendeu a ler os pequenos gestos que delatavam a presença invisível de seu marido, o jornal dobrado junto ao seu lugar no café da manhã, que indicava que ele estivera ali antes dela, o aroma à colônia de madeira de cedro, que persistia em alguns corredores, a luz que via acesa em seu escritório quando ela subia para se deitar. Eram como dois fantasmas compartilhando uma casa assombrada, cada um preso em sua própria solidão. Uma noite, incapaz de dormir, Marina desceu à biblioteca em busca de algo para ler. Encontrou-a vazia, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pelos vitrais, mas um livro aberto sobre a escrivaninha capturou sua atenção. Era um volume sobre técnicas de restauração de arte renascentista, com marcas nas páginas que falavam de iconografia religiosa brasileira. Seu coração deu um pequeno salto. Rafael estaria lendo sobre seu trabalho? Não conseguia dormir. A voz a sobressaltou tanto que quase derrubou o livro. Rafael estava no umbral da porta, ainda vestido com o terno que havia usado no jantar, a gravata afrouxada e o primeiro botão da camisa desabotoado. Eu também não, respondeu Marina, segurando o livro contra o peito como um escudo. Ele deu um passo para dentro do cômodo, mas parou a uma distância prudente, como se houvesse uma linha invisível que não pudesse cruzar. Encontrou algo interessante? Este livro. Marina ergueu-o. Você estava lendo? Algo cruzou pelo rosto de Rafael, rápido demais para identificar. Queria entender melhor o que você faz. Seu trabalho. Foram as primeiras palavras pessoais que ele lhe dirigia desde o casamento. Marina sentiu que algo pequeno e frágil florescia em seu peito, algo parecido com esperança. Posso explicar se quiser. A restauração é... Buscou as palavras adequadas. É como escutar histórias que o tempo silenciou. Cada camada de tinta, cada rachadura, cada marca tem algo a contar. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas camadas protetoras. Eu gostaria disso, disse finalmente, escutar essas histórias. Mas antes que Marina pudesse responder, ele já havia se virado e caminhava em direção à porta. Boa noite, Marina. E desapareceu na escuridão do corredor, deixando-a sozinha com o livro e a certeza de que talvez acabara de presenciar a primeira rachadura no muro que os separava. O outono chegou à costa fluminense, com ventos carregados de sal e promessas de tempestade. As folhas dos flamboyants que ladeavam o caminho para a mansão começaram a tingir-se de vermelho e dourado, e o mar adotou aquele tom cinza-aço que pressagiava a chegada dos temporais atlânticos. Marina havia encontrado um ritmo em sua nova vida, embora não fosse o que havia imaginado. As manhãs passava em uma pequena sala que havia convertido em estúdio improvisado, onde trabalhava na restauração de um manuscrito iluminado do século XVIII que havia trazido consigo do Rio. Às tardes costumava dedicá-las a explorar os jardins da mansão, descobrindo cantos ocultos onde o tempo parecia ter parado. Foi durante uma dessas explorações que encontrou o gazebo. Estava escondido atrás de uma cerca viva de bambus, quase completamente coberto por uma trepadeira de jasmim-manga. A estrutura de ferro forjado e vidro havia conhecido dias melhores. Vários painéis estavam quebrados e as folhas secas se acumulavam no chão de ladrilhos hidráulicos. Mas a luz que se filtrava através dos vidros embaçados criava padrões hipnóticos sobre as superfícies, e Marina soube imediatamente que aquele lugar tinha potencial. Faz anos que ninguém vem aqui. Conceição havia aparecido atrás dela, carregando uma cesta com flores cortadas do jardim. Era o lugar favorito da avó do Sr. Rafael, continuou a governanta. Costumava pintar aqui quando ainda podia. Dizem que tinha verdadeiro talento. Pintava? Marina sentiu uma conexão imediata com aquela mulher que nunca havia conhecido. Aquarelas, principalmente. Paisagens do litoral brasileiro. Conceição suspirou. Quando faleceu, há 15 anos, o Sr. Antônio ordenou fechar este lugar. Dizia que lhe trazia muitas lembranças. Marina passou os dedos pela moldura de ferro oxidada, sentindo a história pulsar sob o metal frio. Acha que alguém se importaria se eu limpasse um pouco? Conceição a olhou com uma expressão que Marina não soube interpretar. Acho que a avó teria gostado.
Durante as semanas seguintes, o gazebo se transformou no projeto secreto de Marina. Com a ajuda de Conceição, que resultou ser muito mais cúmplice do que sua aparência severa sugeria, limpou as folhas acumuladas, reparou os vidros quebrados e restaurou os ladrilhos hidráulicos a seu antigo esplendor. Trouxe um cavalete do sótão, algumas telas e os pigmentos que havia herdado de seu pai, e começou a pintar. Não havia tocado um pincel para criar obra própria havia anos. A restauração consumia todo o seu tempo e energia, e havia chegado a se convencer de que seu talento residia unicamente em recuperar a beleza criada por outros. Mas algo naquele espaço, com sua luz filtrada e seu aroma a jasmim e maresia, despertou algo adormecido em seu interior. Pintava o mar que via da janela, esse Atlântico mutável que cada dia mostrava um rosto diferente. Pintava os jardins de buganvílias púrpuras e os costões de pedra clara. Pintava, sem se dar conta, sua própria solidão transformada em paisagens de beleza melancólica. O que Marina não sabia era que não estava tão sozinha quanto acreditava. Rafael havia descoberto seu refúgio por acidente, uma noite em que a insônia o havia empurrado a caminhar pelos jardins. Desde então, havia desenvolvido o hábito de se aproximar do gazebo depois da meia-noite, quando tinha certeza de que ela já não estaria ali. Ficava no umbral, respirando o aroma a óleo de linhaça e terebintina, observando as telas que ela deixava secando nos cavaletes. Cada pintura era uma janela para a alma de Marina, e Rafael se encontrou viciado nessas janelas. Via nelas uma intensidade emocional que ele era incapaz de expressar, uma vulnerabilidade que o atraía e o aterrorizava em partes iguais. Às vezes, ficava horas contemplando suas obras, tentando decifrar as mensagens ocultas em cada pincelada, perguntando-se o que sentiria tocar essas mãos que criavam tanta beleza. Mas nunca dava o passo de cruzar o umbral durante o dia, quando ela estava presente. O momento que mudou tudo chegou em uma tarde cinzenta de novembro, quando um grupo de investidores alemães visitou a mansão para negociar um contrato importante para os estaleiros Silva. O jantar formal reuniu uma dúzia de pessoas na sala de jantar grande, com seu lustre de cristal da Boêmia e suas paredes revestidas de seda adamascada. Marina havia sido informada de sua presença apenas algumas horas antes, sem tempo para se preparar mentalmente. Vestiu-se com um vestido de veludo bordô que Helena havia enviado a seu quarto, mais apropriado para a ocasião, dizia o bilhete anexo, e desceu ao salão com o estômago contraído pelos nervos. Os alemães eram empresários experientes, acostumados a avaliar as pessoas com a mesma precisão com que avaliavam balanços financeiros. Marina sentiu seus olhares escrutinadores desde o momento em que entrou na sala e soube que estava sendo julgada. A conversa durante o aperitivo girou em torno de temas de negócios que ela não dominava. Manteve-se em silêncio, sorrindo quando era apropriado, sentindo-se cada vez menor e mais insignificante. Rafael, no outro extremo da sala, parecia completamente alheio à sua presença. Foi durante o jantar que tudo mudou. Herr Müller, o diretor da delegação alemã, mencionou casualmente que haviam visitado o Cristo Redentor naquela manhã e que estavam impressionados pela influência Art Deco na escultura de Landowski. É interessante, disse com seu sotaque marcado, como Landowski integrou elementos tão diversos. O Art Deco, o cubismo, até influências góticas. Marina, sem pensar, respondeu: na verdade, a influência mais notável no trabalho de Landowski não é gótica, e sim bizantina. Todos os olhos da mesa se voltaram para ela. Se observarem as proporções do Cristo, verão que imitam a hierarquia das figuras nos mosaicos de Ravenna. A cabeça maior em relação ao corpo, os braços estendidos como um pantocrator. É o mesmo princípio que encontramos nas igrejas ortodoxas do século VI. O silêncio que seguiu foi tão profundo que Marina acreditou ter cometido um erro terrível. Mas então Herr Müller sorriu amplamente. Fascinante. Não havia considerado sob essa perspectiva. A senhora é historiadora da arte, senhora Silva? Restauradora, respondeu Marina, ganhando confiança. Minha família trabalha na recuperação de patrimônio artístico brasileiro há 3 gerações,
Tive a oportunidade de participar da restauração de alguns elementos decorativos da Igreja da Candelária há uns anos. O que seguiu foi uma conversa animada sobre arte, arquitetura e história, que durou até bem entrada a noite. Marina descobriu que Herr Müller era um apaixonado colecionador de arte brasileira e que sua esposa, uma mulher miúda de olhos inteligentes, havia escrito sua tese de doutorado sobre a influência do barroco mineiro na América Latina. Quando os convidados se retiraram passada a meia-noite, Marina sentia-se exausta, mas estranhamente satisfeita. Havia sido ela mesma pela primeira vez desde o casamento e havia descoberto que essa versão de si mesma era mais que suficiente. Estava subindo a escada em direção a seu quarto quando uma voz a deteve. Marina virou-se para encontrar Rafael ao pé da escada, observando-a com uma expressão que não havia visto antes. Havia algo em seus olhos cinzentos, uma calidez que suavizava sua frieza habitual. "O que você fez esta noite?" Ele pareceu buscar as palavras. "Foi extraordinário." Marina sentiu o calor subir às bochechas. "Só falei sobre o que conheço." "Você brilhou." Rafael deu um passo em direção à escada, reduzindo a distância entre eles. "Müller me disse antes de ir que estava impressionado, que não esperava encontrar." Deteve-se como se lhe custasse pronunciar as palavras. "Que não esperava encontrar uma mulher tão notável." O coração de Marina batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "E você?" perguntou, reunindo toda sua coragem. Também se surpreendeu. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de tudo o que não haviam dito em meses. "Você me surpreende todos os dias", respondeu Rafael em voz baixa. "Desde o primeiro dia." E antes que Marina pudesse responder, ele se virou e desapareceu na escuridão do corredor, deixando-a na escada com o coração descompassado e a certeza de que algo fundamental havia mudado entre eles. Dezembro trouxe consigo as primeiras chuvas sérias do verão tropical. O céu se cobria de nuvens cinzentas durante dias inteiros, e o mar se transformava em uma massa escura e turbulenta que açoitava os costões com fúria primordial. A mansão, com seus grossos muros de pedra, convertia-se em um refúgio contra os elementos, mas também em uma armadilha onde os habitantes não podiam evitar se encontrar. Marina e Rafael haviam começado a compartilhar mais momentos desde a noite do jantar com os alemães. Pequenos passos, cautelosos como os de um animal ferido que se aproxima de uma mão estendida. Tomavam café juntos algumas manhãs na pequena sala de jantar que dava para o jardim interno, falando de temas seguros, os negócios dele, a arte dela, o tempo, as notícias do mundo. Ela havia descoberto que ele lia vorazmente, não apenas sobre náutica e economia, mas também sobre história e filosofia brasileira. Ele havia aprendido que ela tinha um senso de humor seco e mordaz, que só emergia quando se sentia confortável. Pouco a pouco, os silêncios incômodos se transformavam em silêncios compartilhados. Esses silêncios que não precisam ser preenchidos porque a companhia em si é suficiente. Mas a intimidade física continuava sendo um território inexplorado, uma fronteira que nenhum dos dois se atrevia a cruzar. Marina se encontrava cada vez mais frustrada pela lentidão do progresso. Havia momentos em que flagrava Rafael, olhando-a de certa maneira, momentos em que suas mãos quase se roçavam sobre a mesa, momentos em que o ar entre eles se carregava de uma eletricidade palpável. Mas ele sempre se retirava antes que qualquer um desses momentos chegasse a algo mais. "É como tentar abraçar fumaça", confessou a Conceição uma tarde, enquanto ajudava a governanta a organizar a prataria no aparador da sala de jantar. "Cada vez que acho que estamos perto, ele desaparece." Conceição, que havia demonstrado ser uma aliada inesperada nos meses transcorridos, olhou-a com olhos compreensivos. "O Sr. Rafael sempre foi assim, mesmo criança. Sentia as coisas com tanta intensidade que não sabia o que fazer com elas, então aprendeu a escondê-las. Esfregou uma colherinha até tirar brilho. Seu pai não ajudou. Dom Antônio sempre acreditou que as emoções eram fraquezas que um homem de negócios não podia se permitir. E sua mãe? Dona Helena faz o que pode,
mas ela também vem de um mundo onde o afeto se demonstra com ações, não com palavras. Conceição suspirou. Esta família precisava de alguém como a senhora, alguém que não tenha medo de sentir. As palavras da governanta ressoaram na mente de Marina durante os dias seguintes, enquanto a tempestade exterior amainava para dar lugar a um verão mais tranquilo, mas igualmente quente. À noite de Ano Novo, os Silva celebraram um jantar íntimo na mansão. Só estavam presentes Helena, Rafael, Marina e Dom Antônio, que havia insistido em descer de seus aposentos apesar da fraqueza que o consumia. O patriarca da família parecia diminuído desde a última vez que Marina o havia visto, sua pele amarelada e suas mãos trêmulas, mas seus olhos conservavam aquela centelha de determinação que o havia convertido em lenda. Um brinde, disse o ancião, levantando sua taça com esforço. Pelo ano novo, pela família e pelos novos começos. Seus olhos pousaram em Marina, enquanto pronunciava as últimas palavras, e ela sentiu o peso de tudo o que esse brinde implicava. Depois do jantar, enquanto Helena ajudava Dom Antônio a regressar a seus aposentos, Marina se encontrou a sós com Rafael na sala. As chamas crepitavam na lareira, projetando sombras dançantes sobre os retratos de gerações de Silvas que observavam das paredes. Seu pai não está bem, disse Marina, quebrando o silêncio. Eu sei. Rafael aproximou-se da janela, dando-lhe as costas. Os médicos dizem que lhe restam meses. 1 ano, se tivermos sorte. Marina levantou-se do sofá e caminhou até ele, parando a seu lado, mas sem tocá-lo. Sinto muito. Foi ele quem organizou este casamento. A voz de Rafael era plana, sem emoção. Você sabe, não é? Não foi ideia minha. O coração de Marina se contraiu dolorosamente. Eu sei. Mas isso não significa. Ele girou-se para olhá-la, e Marina viu que seus olhos brilhavam com algo que poderia ser emoção contida. Não significa que eu me arrependa. Antes que ela pudesse responder, ele levantou uma mão e a pousou suavemente sobre sua bochecha. O contato foi como uma descarga elétrica, tão inesperado e tão desejado, que Marina teve que conter um suspiro. Marina, eu... As palavras pareciam custar-lhe um esforço físico. Há coisas que deveria te dizer. Coisas que deveria ter te dito há meses. Então me diga. Mas ele sacudiu a cabeça, retirando a mão e dando um passo atrás. Ainda não. Não assim. Não. Deixou a frase sem terminar. Logo. Te prometo. E antes que as badaladas da meia-noite começassem a soar, ele havia desaparecido mais uma vez, deixando Marina sozinha com a promessa de um logo que não sabia como interpretar. O ano novo chegou com mais perguntas que respostas, e Marina começou a se perguntar se teria paciência suficiente para esperar. Fevereiro trouxe consigo uma trégua inesperada, na rotina de distâncias calculadas que definia o casamento de Marina e Rafael. Dom Antônio havia piorado significativamente depois das festas de fim de ano, e tanto Rafael quanto Helena passavam cada vez mais tempo junto a seu leito, velando o patriarca que se apagava lentamente como uma vela consumida por sua própria chama. Marina havia se oferecido para ajudar, é claro. Passava horas lendo para Dom Antônio quando os demais precisavam descansar, escolhendo textos sobre navegação e história marítima que iluminavam os olhos cansados do ancião. Nesses momentos de quietude, havia chegado a compreender melhor o homem que havia orquestrado seu casamento. Dom Antônio não era o manipulador frio que ela havia imaginado, e sim um pai desesperado que havia visto naquela união a única forma de salvar simultaneamente 2 legados que amava, o de sua família e o dela. Cuide do meu filho, havia sussurrado uma tarde, sua mão ossuda agarrando-se à dela com uma força surpreendente. Ele finge ser de pedra, mas por dentro é de vidro. Não deixe que ninguém o quebre, nem ele mesmo. Essas palavras enigmáticas a perseguiam, enquanto em meados de março, ela e Rafael viajavam a São Paulo para uma reunião com investidores. A viagem havia sido ideia de Helena, que havia insistido em que Rafael precisava se afastar da mansão, ainda que fossem só alguns dias. A escuridão da doença está consumindo ele, havia dito a mulher mais velha a Marina em privado. Leve-o para longe. Faça-o respirar.
A viagem de ida transcorreu majoritariamente em silêncio, com Rafael concentrado em documentos de trabalho e Marina contemplando a paisagem que passava pela janela. Os campos verdejantes do Vale do Paraíba se estendiam até o horizonte, salpicados de fazendas centenárias, que pareciam ancoradas no tempo. A reunião em São Paulo se prolongou mais do que o esperado, e quando finalmente saíram do prédio de escritórios na Avenida Paulista, o céu estava tingido dos tons rosados do entardecer. Deveríamos passar a noite aqui, sugeriu Rafael, consultando o relógio. É tarde demais para dirigir de volta. Marina assentiu, secretamente aliviada de não ter que suportar outras 5 horas de viagem em silêncio. O hotel onde se hospedaram era um edifício senhorial do século XIX, com quartos que conservavam o charme de outra época. Jantaram em um pequeno restaurante perto da Praça da Sé, compartilhando petiscos brasileiros e vinho chileno, enquanto ao redor a cidade fervilhava com a energia noturna que caracterizava São Paulo. "Posso fazer uma pergunta?", disse Marina, enquanto passava azeite no pão. Rafael a olhou com cautela. "Pode. Por que você aceitou casar comigo?" Ele deixou sua taça sobre a mesa com deliberada lentidão. "Meu pai me pediu." "Isso não é uma resposta. Você podia ter se recusado." "Podia." Os olhos cinzentos de Rafael se cravaram nos dela. "Mas quando vi o relatório sobre sua família, sobre o trabalho que vocês fazem, quando vi as fotografias das obras que você havia restaurado." Fez uma pausa buscando as palavras precisas. "Pensei que alguém capaz de devolver a beleza a coisas que o tempo havia destruído merecia que alguém tentasse fazer o mesmo por ela." Marina sentiu que o ar escapava de seus pulmões. "E você tentou devolver algo?" A pergunta ficou suspensa entre eles, direta demais, vulnerável demais. Marina se arrependeu imediatamente de tê-la formulado, mas Rafael não desviou o olhar. "Todos os dias", respondeu em voz baixa, "da única forma que sei, embora saiba que não é suficiente." O retorno ao hotel foi silencioso, mas diferente. Havia algo novo no ar, uma tensão que não era desconfortável e sim expectante, como um momento antes que estoure uma tempestade de verão. Na porta de seu quarto, Marina parou com a chave na mão. "Rafael?" Ele girou-se a meio caminho de sua própria porta. "Sim?" "Obrigada. Pelo jantar. Por..." Ela buscou as palavras. "Por tentar." Um sorriso, tão breve que poderia ter imaginado, curvou os lábios dele. "Boa noite, Marina." Na manhã seguinte partiram cedo em direção à costa fluminense. O plano era chegar antes do almoço, mas o destino tinha outros planos. Na altura de Angra dos Reis, o céu se cobriu de nuvens negras com uma rapidez alarmante. O que começou como uma chuva leve se transformou em minutos, em um dilúvio de proporções bíblicas. Os limpadores de para-brisa trabalhavam freneticamente, sem conseguir limpar a visão, e a água convertia a estrada em um rio traiçoeiro. Quando tentaram tomar um desvio para evitar uma zona especialmente perigosa, o carro derrapou sobre o asfalto molhado. Marina sentiu como perdiam o controle, o veículo girando sobre si mesmo em um turbilhão de terror. Fechou os olhos e sentiu o braço de Rafael cruzando sobre ela, protegendo-a instintivamente, enquanto o carro deslizava para o acostamento. O impacto contra a proteção de contenção foi brusco, mas não devastador. Quando tudo parou, Marina abriu os olhos para encontrar o rosto de Rafael a centímetros do seu, seus olhos cinzentos enormes de preocupação. "Você está bem? Se machucou?" Sua voz era urgente, quase descontrolada, tão diferente de seu tom habitual que Marina demorou um momento para reconhecê-la. "Estou bem", conseguiu dizer. "E você?" Em vez de responder, Rafael a envolveu em um abraço tão repentino e tão férreo que ela parou de respirar. Podia sentir o coração dele batendo descompassado contra seu peito, seu corpo tremendo com uma emoção que não conseguia identificar. "Pensei que..." Ele não terminou a frase, mas não era necessário. Marina levou as mãos às costas dele e o abraçou também, permitindo-se pela primeira vez o consolo de sua proximidade. Permaneceram assim durante minutos que pareceram horas,
enquanto a chuva golpeava o teto do carro com fúria inesgotável e o mundo exterior desaparecia atrás de uma cortina de água. Quando finalmente se separaram, ambos evitaram se olhar nos olhos, como se o momento tivesse sido intenso demais, revelador demais. O carro, embora danificado, ainda funcionava, mas a tempestade não dava trégua, e logo ficou claro que não poderiam continuar a viagem. Através da chuva, distinguiram as luzes de uma pequena vila costeira, Paraty, refúgio de artistas e pescadores que se agarrava aos morros como uma oração de pedra. A única pousada da vila que tinha quartos disponíveis era um edifício caiado de branco com janelas azuis que cheirava a maresia e a fumaça de lenha. A proprietária, uma mulher corpulenta de bochechas rosadas, deu-lhes o único quarto que restava livre. A tempestade vai durar pelo menos 2 dias, informou-lhes enquanto entregavam uma chave de ferro oxidada. É melhor ficarem confortáveis. Marina e Rafael trocaram um olhar. 1 quarto. 2 dias. Subiram as escadas que rangiam até um cômodo pequeno mas aconchegante, com uma cama de casal coberta por uma colcha de crochê e uma janela que dava para o mar embravecido. Uma lareira de pedra ocupava um canto, já acesa e crepitante. Eu posso dormir no chão, apressou-se a dizer Rafael, deixando sua bagagem junto à porta. Não seja ridículo. Marina sentou-se na borda da cama. Somos adultos, e tecnicamente somos casados. A ironia da situação não escapou a nenhum dos dois. A primeira noite foi estranha e maravilhosa, em partes iguais. Jantaram junto à lareira do refeitório da pousada, rodeados de pescadores locais que contavam histórias de capturas impossíveis e sereias avistadas em noites de lua cheia. Rafael, liberado do peso de seu sobrenome e suas responsabilidades, parecia mais relaxado do que Marina o havia visto nunca. Depois do jantar, ele a convenceu a sair para caminhar pelo calçadão, apesar da chuva minguante. Cobriram-se com capas de chuva emprestadas pela pousada e caminharam sobre as pedras molhadas, escutando o rugido do mar e respirando o ar salgado que limpava os pulmões e a alma. Isto é o que mais sinto falta, confessou Rafael parando para contemplar as ondas. Quando eu era criança, antes que as responsabilidades devorassem tudo, meu pai costumava me trazer a lugares como este. Me ensinava os nomes das estrelas e me contava lendas de marinheiros e tempestades. E agora? Agora só vejo números, balanços, contratos, projeções. Sua voz se tingiu de amargura. Às vezes me pergunto se valeu a pena. Marina deslizou sua mão dentro da dele, um gesto natural que não pensou antes de realizar. Rafael tensionou-se por um instante, mas logo seus dedos se entrelaçaram com os dela. Talvez ainda não seja tarde demais, disse Marina suavemente, para recuperar as estrelas. Regressaram à pousada encharcados e tremendo de frio, mas com algo cálido crescendo entre eles. Aquela noite, quando se deitaram na cama pequena que os obrigava a ficar perto, Marina sentiu como Rafael buscava sua mão sob os lençóis e a mantinha agarrada enquanto ambos adormeciam. Era pouco, mas era um começo. Os 3 dias em Paraty foram um parêntese no tempo. Um espaço suspenso onde as regras habituais pareciam não se aplicar. Sem celulares que funcionassem, a tempestade havia danificado uma antena de comunicações. E sem possibilidade de escapar, Marina e Rafael se viram obrigados a fazer algo que levavam meses evitando: conhecer-se de verdade. As manhãs passavam no refeitório da pousada, tomando café colonial forte e tapioca recém-feita, enquanto a chuva batia nos vidros. Rafael lhe contava histórias de sua infância, dos verões na fazenda da família em Minas Gerais e das travessuras que ele e seu irmão mais novo haviam cometido antes que a doença levasse Pedro quando tinham 12 anos. Nunca falo dele, admitiu Rafael, mexendo o café com a colher. Depois de sua morte, meus pais guardaram suas fotografias e proibiram mencionar seu nome. Como se apagar sua lembrança pudesse apagar a dor. E funcionou? Não. Seus olhos cinzentos escureceram. Só fez com que a dor infeccionasse em silêncio. Marina escutava sem julgar, oferecendo sua presença como único consolo.
Compreendia agora um pouco melhor por que Rafael tinha tanta dificuldade para expressar suas emoções. Em sua família, as emoções eram inimigas que deviam ser derrotadas, não aliadas que deviam ser abraçadas. As tardes dedicavam a explorar a vila, que a tempestade ia revelando pouco a pouco à medida que amainava. Descobriram vielas de pedra que subiam até a Igreja Branca, lojas de artesanato onde anciãs teciam rendas com dedos experientes e bares minúsculos onde os pescadores compartilhavam cachaça artesanal e anedotas intermináveis. Em uma dessas excursões, encontraram uma pequena galeria de arte que exibia obras de artistas locais. Marina parou fascinada diante de um quadro que capturava a luz tropical com uma intensidade quase dolorosa. "É lindo", murmurou, mais para si mesma do que para ele. "Como o que você cria?" Girou-se surpresa. "Você viu minhas pinturas?" Rafael teve a graça de parecer envergonhado. "Às vezes à noite, quando não consigo dormir, subo ao gazebo. Sei que não deveria, que é seu espaço privado, mas... Por que nunca entrou? Por que não disse nada?" "Porque tinha medo." As palavras saíram em um sussurro. "De que se você entrasse em minha vida de verdade, acabaria te destruindo, como destruo tudo que me importa." O coração de Marina se partiu e se recompôs no mesmo instante. "Rafael, me escute." Plantou-se diante dele, obrigando-o a olhá-la. "Você não é tóxico, não é destrutivo. É um homem que carregou dor demais por tempo demais e que nunca aprendeu que está tudo bem pedir ajuda." Ele a olhou como se fosse a primeira pessoa que realmente o via. "Como pode ter tanta certeza?" "Porque levo meses vivendo com você. Vi como você acorda antes do amanhecer para visitar seu pai doente. Vi como trata Conceição e o resto do pessoal com respeito genuíno. Vi como lê meus livros de arte quando acha que ninguém está olhando." Ela tomou suas mãos entre as suas. Um homem destrutivo não faria nenhuma dessas coisas. A segunda noite em Paraty, a tempestade finalmente se esgotou. As nuvens se abriram para revelar um céu estrelado de uma clareza impossível e a lua cheia derramava sua luz sobre o mar calmo. Rafael convidou Marina a caminhar pela praia, onde as ondas lambiam suavemente as pedras arredondadas por séculos de carícias salgadas. Sentaram-se em um muro de pedra que separava o calçadão da areia, observando o reflexo da lua na água. "Marina, há algo que devo te contar." A voz de Rafael era grave, carregada de uma tensão que ela não havia escutado antes. Algo que deveria ter te dito há muito tempo, mas que não sabia como explicar. Ela esperou, sentindo que o que vinha mudaria tudo. "Há uns anos, depois de uma crise na empresa que quase nos levou à ruína, tive um episódio." Ele fez uma pausa, buscando as palavras. "Os médicos chamaram de colapso nervoso, mas foi mais que isso. Foi como se meu cérebro deixasse de funcionar corretamente. Não conseguia dormir, não conseguia comer. E o pior de tudo, não conseguia sentir." "O que quer dizer?" "As emoções desapareceram. Todas. Era como viver atrás de um vidro grosso que me separava do mundo. Podia ver que as pessoas ao meu redor sentiam coisas, mas eu estava vazio." Marina apertou sua mão, animando-o a continuar. "Os médicos do Rio não sabiam o que fazer comigo. Me enviaram a uma clínica em São Paulo especializada. Lá me diagnosticaram uma condição rara, uma espécie de desconexão emocional causada pelo estresse extremo." Ele soltou uma risada amarga. "Basicamente, meu cérebro decidiu que sentir era perigoso demais, então parou de fazer isso. Mas você sente." Marina o olhou intensamente. "Eu vi." "Agora, às vezes sim. Depois de anos de terapia, de aprender técnicas para reconhecer e processar emoções que meu cérebro quer ignorar. Mas é um trabalho constante, exaustivo. E há dias..." Sua voz se quebrou. "Há dias em que não sei se o que sinto é real ou se estou apenas imitando o que deveria sentir." A magnitude de sua confissão golpeou Marina como uma onda. "A noite de nosso casamento", começou a dizer, conectando os pontos. "Foi o pior momento possível, eu..." Rafael engoliu seco. "Te desejava, Marina. Desde o primeiro momento em que te vi, algo em meu interior reconheceu que você era especial. Mas aquela noite, a intensidade do que sentia foi...
avassaladora. Era como se todas as emoções que havia estado contendo durante anos quisessem sair ao mesmo tempo, e meu cérebro simplesmente desligou. Entrei em pânico. Fugi. Lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas. Deveria ter te explicado, então. Deveria ter sido corajoso. Mas tinha tanto medo de que você me visse como algo defeituoso, algo quebrado. Marina tomou o rosto dele entre as mãos, obrigando-o a olhá-la. Me escute bem, Rafael Silva. Você não é defeituoso. Não está quebrado. É um ser humano que atravessou um inferno e sobreviveu. E o fato de que está aqui agora me contando isso é a prova de que é mais corajoso do que imagina. E então, sob a luz da lua tropical, com o som das ondas como única música, Marina fez o que levava meses querendo fazer. Beijou-o. Foi um beijo suave ao princípio, apenas um roçar de lábios que pedia permissão. Mas quando Rafael respondeu, atraindo-a para si com uma urgência, que demonstrava que suas emoções estavam muito longe de ter desaparecido, o beijo se transformou em algo mais profundo. Era um beijo que sabia a sal e a lágrimas, a perdão e a promessas, a tudo o que não haviam sido capazes de dizer com palavras. Quando finalmente se separaram, ofegantes e trêmulos, Rafael apoiou sua testa contra a dela. Não sei se posso ser o marido que você merece, sussurrou. Mas quero tentar. Se me der a oportunidade. Marina sorriu, sentindo como algo que havia estado fechado em seu interior se abria como uma flor ao sol. Você já me pediu, e a resposta continua sendo sim. O retorno à mansão foi diferente de qualquer outra viagem que houvessem feito juntos. O carro avançava por estradas ainda molhadas, mas limpas, e a luz do sol invernal se filtrava entre as nuvens como uma promessa de dias melhores. Rafael dirigia com uma mão no volante e a outra entrelaçada com a de Marina. Um gesto pequeno que significava todo um mundo. Mas a realidade os esperava com seu peso implacável. Dom Antônio havia piorado durante sua ausência. Quando chegaram à mansão, Helena os recebeu no vestíbulo com rosto demacrado e olhos avermelhados. Os médicos dizem que são dias, murmurou, abraçando seu filho com uma fragilidade que Marina nunca lhe havia visto. Talvez horas. Os dias seguintes foram um borrão de vigílias e despedidas. Marina passava horas junto ao leito do ancião, segurando-lhe a mão enquanto ele entrava e saía da consciência. Em seus momentos lúcidos, Dom Antônio a olhava com uma gratidão que não precisava de palavras. Cuide dele, repetia, sua voz apenas um sussurro. Me prometa. Prometo. Uma semana depois de seu retorno de Paraty, Dom Antônio fechou os olhos pela última vez, com sua esposa segurando uma mão e seu filho a outra. Marina observava do umbral, sentindo o peso da perda, embora mal tivesse conhecido o homem. Mas entendia o que significava para Rafael, o desaparecimento do pai que o havia criado, que o havia pressionado, que o havia amado da única forma que sabia. O funeral foi uma procissão solene pelas ruas da cidade litorânea, com a vila inteira prestando homenagem ao empresário que havia dado trabalho a gerações de famílias locais. Marina caminhava junto a Rafael, sua mão em seu braço, oferecendo sua presença como único consolo. Nos dias que se seguiram, observou como ele mergulhava no trabalho com uma intensidade que beirava o obsessivo. Passava horas trancado no escritório, saindo apenas para as reuniões com advogados e notários que a herança requeria. As refeições juntos se tornaram esporádicas, as conversas breves. Marina reconheceu os sintomas. Rafael estava construindo muros de novo, usando o trabalho como barreira contra a dor que não sabia como processar. Uma noite, incapaz de ficar à margem, entrou no escritório sem bater. Encontrou-o sentado diante da escrivaninha, com a cabeça entre as mãos e os ombros tremendo silenciosamente. Rafael. Ele levantou a cabeça, revelando um rosto devastado por lágrimas que não havia permitido que ninguém visse. Eu não deveria. Eu não. As palavras se atropelavam. Ele sempre dizia que os homens não. Marina cruzou o cômodo e o envolveu em um abraço, sentindo como o corpo dele se sacudia com soluços contidos por tempo demais. Chore, sussurrou em seu ouvido.
Chore tudo o que precisar. Estou aqui. E ele chorou. Chorou por seu pai, por seu irmão perdido há tantos anos, pela infância truncada e as expectativas impossíveis. Chorou por todas as emoções que havia reprimido em nome da fortaleza, por todo o amor que não havia sabido expressar e que agora já não poderia receber resposta. Marina o segurou durante horas, até que os soluços se converteram em soluços e os soluços em silêncio. Quando finalmente ele adormeceu de exaustão, ela o cobriu com uma manta e permaneceu a seu lado, velando-o como ele havia velado seu pai. Algo mudou depois daquela noite. Rafael começou a buscá-la ativamente, não apenas aceitando sua companhia, mas necessitando-a. Começaram a tomar café da manhã juntos todas as manhãs na pequena sala de jantar, com vista para o jardim, e ele a esperava todas as noites para jantar juntos, ainda que chegasse tarde do trabalho. Também começou a assistir às sessões de terapia, acompanhado dela, permitindo que Marina entrasse naquele espaço sagrado, onde aprendia a se reconectar com suas emoções. O terapeuta, um homem mais velho com barba grisalha e olhos compassivos, os guiava através de exercícios desenhados para construir intimidade emocional. O amor não é um estado, disse-lhes em uma das sessões. É uma prática, algo que se constrói dia a dia, com paciência e dedicação. Marina pensou em seu trabalho de restauradora, nas horas intermináveis que dedicava a recuperar a beleza de obras danificadas pelo tempo. Não seria o amor, de certa forma, uma restauração? Não consistia em tirar camadas de sujeira e verniz escurecido para revelar a obra-prima que sempre havia estado debaixo? Com essa filosofia em mente, dedicou-se à tarefa mais importante de sua vida, ajudar Rafael a se redescobrir. A primavera chegou à costa fluminense, com sua explosão de cor e fragrância. Os jardins da mansão estouraram em buganvílias púrpuras, jasmins brancos e rosas de todos os tons imagináveis. O mar recuperou seu azul intenso, e as andorinhas retornaram para fazer ninhos nos beirais, como haviam feito durante séculos. Marina e Rafael haviam encontrado um ritmo novo em sua relação, um equilíbrio frágil, mas esperançoso. As noites já não as passavam em quartos separados, embora a intimidade física continuasse sendo um território que exploravam com cautela. Pequenos gestos, um beijo de bom dia, uma mão nas costas, o consolo de dormir abraçados, construíam pouco a pouco uma ponte sobre o abismo que os havia separado. Mas o passado tem uma forma cruel de regressar quando menos se espera. A carta chegou numa terça-feira pela manhã, dirigida a Rafael em um envelope de papel pergaminho com um selo aristocrático no verso. Marina a viu sobre a escrivaninha quando entrou no escritório para avisá-lo do almoço, e algo em sua intuição disse-lhe que traria problemas. Aquela noite, durante o jantar, Rafael esteve mais calado do que o habitual. Marina esperou pacientemente que ele compartilhasse o que o preocupava, mas as horas passaram sem que ele dissesse nada. Foi apenas quando se preparavam para dormir que ele finalmente falou. Isabela vem ao Rio. Sua voz era cuidadosamente neutra. Quer se reunir para discutir um possível investimento no porto. Marina sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Isabela. Havia escutado mencioná-la em conversas de sociedade, sempre em sussurros. A aristocrata paulista que havia estado noiva de Rafael anos atrás, a que havia rompido o noivado publicamente, alegando que ele era emocionalmente inacessível. E o que vai fazer? É um negócio legítimo. Não posso recusá-la só porque temos história. Não estou pedindo que a recuse. Marina escolheu suas palavras com cuidado. Só me pergunto como você se sente a respeito. Rafael a olhou com uma expressão indecifrável. Foi há muitos anos. Já não significa nada. Mas Marina conhecia bem demais a arte de ler nas entrelinhas. Havia passado sua vida decifrando as histórias ocultas em pinturas antigas, e sabia que as palavras de Rafael ocultavam mais do que revelavam. Isabela Mendonça chegou ao Rio uma semana depois, descendo de seu carro com a graça calculada de quem passou toda sua vida sendo observada. Era exatamente como Marina a havia imaginado. Alta, de uma magreza elegante, com o cabelo escuro preso em um coque impecável
e vestida com um conjunto de alfaiataria que provavelmente custava mais que todo o guarda-roupa de Marina. A primeira reunião formal foi um jantar no Copacabana Palace, um dos clubes mais exclusivos da cidade. Marina havia sido incluída a contragosto, e desde o momento em que entrou no salão decorado com painéis de madeira nobre e retratos de figuras ilustres cariocas, sentiu que não pertencia àquele mundo. Isabela, por outro lado, movia-se pelo espaço como se o tivesse desenhado ela mesma. Cumprimentava os sócios por seus nomes, trocava piadas em um sotaque carioca impecável, apesar de ser paulista, e dirigia conversas com a facilidade de uma maestrina de orquestra. "Então você é a famosa Marina", disse quando finalmente se dirigiu a ela, seus olhos escuros brilhando com algo que podia ser curiosidade ou desdém. "Rafael me falou muito sobre você." "Falou?" Marina manteve sua voz neutra. "Espero que só coisas boas." "É claro." O sorriso de Isabela não chegava a seus olhos. "Disse que você é." "Como foi?" "Ah, sim, refrescante. Muito diferente das mulheres com quem costuma tratar." O insulto velado não passou despercebido. Marina abriu a boca para responder, mas nesse momento Rafael apareceu a seu lado, colocando uma mão protetora em suas costas. "Isabela, os investidores alemães chegaram. Podemos continuar na sala privada." Enquanto observava seu marido desaparecer com sua ex-noiva em direção aos salões do fundo, Marina sentiu que algo frio se instalava em seu peito. Não eram ciúmes exatamente. Era algo pior. A sensação de não estar à altura, de ser uma impostora em um mundo onde jamais pertenceria. As semanas seguintes foram uma tortura requintada. Os encontros de negócios com Isabela se multiplicavam. Cada um deles, uma oportunidade para que Marina se sentisse menor e mais inadequada. A aristocrata parecia se deleitar em fazer referências a lembranças compartilhadas com Rafael, a lugares que haviam visitado juntos, a pessoas que ambos conheciam, mas que Marina jamais havia ouvido nomear. "Lembra daquele verão em Búzios?" dizia Isabela durante um jantar. "Quando escapamos para Fernando de Noronha e sua mãe quase enviou a polícia para nos procurar." Ou, "Rafael, querido, você ainda coleciona primeiras edições? Ainda tenho aquele exemplar de Machado de Assis que encontramos juntos naquela livraria em Buenos Aires." Cada anedota era uma pequena punhalada, uma lembrança de que havia uma versão de Rafael que Marina nunca conheceria, uma vida inteira de experiências compartilhadas com outra mulher. O pior era que não podia se queixar, não sem parecer a esposa ciumenta e insegura que temia ser. Uma noite, depois de outro jantar interminável, Marina se refugiou no gazebo de cristal para tentar pintar. Mas as mãos lhe tremiam demais, e as cores se misturavam em um desastre enlameado que refletia perfeitamente seu estado de ânimo. Foi assim que Rafael a encontrou, horas depois, sentada diante de uma tela arruinada, com lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. "Marina, o quê?" "Não é nada." Ela limpou o rosto rapidamente. "Só estou cansada." Mas ele não se deixou enganar. Aproximou-se e ajoelhou-se diante dela, tomando suas mãos manchadas de tinta entre as suas. "Me diga o que está acontecendo, por favor. Você não vê?" As palavras saíram antes que pudesse detê-las. "Isabela é tudo o que eu não sou. Elegante, sofisticada, de boa família. Fala 5 idiomas, conhece toda a aristocracia brasileira e tem um sobrenome mais antigo que a família real. Como posso competir com isso?" Rafael a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se completamente exposta. "É isso que pensa que tem que competir? Vejo como ela te olha, como toca seu braço quando fala, como encontra desculpas para se aproximar." Marina odiava o quão vulnerável soava. "E vejo como todos os outros olham para ela quando entra em um cômodo." "Marina." A voz de Rafael era firme. "Me olhe." Ela obedeceu relutantemente. "Isabela foi parte do meu passado, uma parte da qual não me orgulho, porque fui um covarde que não soube amá-la corretamente. Mas você..." Tomou fôlego. "Você é meu presente, e quero que seja meu futuro. Como posso acreditar quando você passa mais tempo com ela do que comigo? Porque é um negócio importante para a empresa."
Porque meu pai teria querido que eu fizesse isso. Rafael a olhou com uma honestidade dilacerante. E porque até este momento não sabia que estava te machucando. Marina, eu... Suspirou. Ainda estou aprendendo. Aprendendo a ser um marido, aprendendo a ler os sinais, aprendendo a colocar em primeiro lugar o que importa. E estou falhando, obviamente. Você não está falhando. Marina odiou-se por se suavizar tão facilmente. Eu só. Preciso saber que estou certa. Você está certa. Ele tomou o rosto dela entre as mãos. Me escute. Isabela é meu passado. Você é meu presente. E se me deixar, se tiver paciência de continuar esperando enquanto aprendo a ser o homem que merece, será meu futuro. Prometo. Aquela noite, pela primeira vez desde o casamento, compartilharam algo mais que um abraço. Foi desajeitado e imperfeito, interrompido por risadas nervosas e sussurros de desculpas, mas foi real. E quando adormeceram, entrelaçados sob os lençóis como dois náufragos que finalmente encontraram terra firme, Marina sentiu que algo havia se curado em seu interior, algo que nem sabia que estava quebrado. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nenhum havia antecipado. Os negócios com Isabela se fecharam finalmente, um acordo vantajoso para os estaleiros Silva, e a aristocrata retornou a São Paulo com promessas de manter contato que ambos sabiam que não cumpriria. Helena, que havia observado tudo das sombras com sua perspicácia habitual, finalmente revelou o papel que havia jogado nas semanas turbulentas. Sabia que ela apareceria eventualmente, confessou a Marina uma tarde nos jardins, enquanto podavam roseiras juntas. Isabela sempre quis o que não pôde ter. Quando rompeu com Rafael, foi porque ele se recusou a mudar por ela. Mas assim que soube que ele havia encontrado alguém capaz de aceitá-lo como é, quis recuperá-lo, quis demonstrar que ainda tinha poder sobre ele. Helena cortou uma rosa murcha com um golpe seco das tesouras. Por isso organizei certas coisas para que você a visse com ele, para que se sentisse ameaçada. Marina ficou olhando sua sogra, atônita. Por que faria algo assim? Porque você precisava lutar por ele. A mulher mais velha olhou-a com olhos que haviam visto demais. Meu filho se apaixona facilmente por quem o aceita sem condições, mas só valoriza de verdade quem demonstra que está disposta a abrigar. Você o ama, Marina. Soube desde a primeira vez que vi você olhá-lo, mas precisava demonstrar a si mesma. Era uma lógica retorcida, manipuladora até. Mas Marina entendia, de alguma forma obscura, o que Helena havia tentado fazer. Em uma família onde as emoções se consideravam fraquezas, o amor tinha que ser demonstrado através de ações, não de palavras. Não volte a fazer algo assim, disse finalmente. Rafael e eu precisamos construir nossa relação sem provas nem manipulações, ou nunca funcionará. Helena assentiu lentamente, e Marina acreditou ver algo parecido com respeito em seus olhos. Você tem razão. Deixou as tesouras sobre o banco de pedra. Às vezes esqueço que nem todos precisam dos mesmos métodos que minha geração usava. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que obteria, e Marina decidiu aceitá-lo. A relação com Helena se transformou a partir daquele dia. A mulher mais velha, que havia mantido uma distância cortês durante meses, começou a incluir Marina nas decisões da casa e a compartilhar histórias sobre a família Silva, que antes guardava ciosamente. Ensinou-lhe os álbuns de fotografias onde um Rafael menino sorria junto a seu irmão Pedro e contou-lhe sobre a dor que havia consumido a família depois da perda. Antônio nunca se recuperou totalmente, confessou uma noite, enquanto tomava um chá na biblioteca. Perdeu um filho e decidiu que a única forma de proteger o que lhe restava era endurecê-lo. Pensou que se Rafael não sentisse, não poderia sofrer. Mas o sofrimento é parte da vida, disse Marina. Evitá-lo só o converte em algo pior. Eu sei, agora sei. Helena suspirou. Mas éramos jovens e estávamos destroçados, e tomamos as decisões que acreditamos corretas. Era uma lição que Marina guardou em seu coração, que mesmo as pessoas que nos machucam costumam acreditar que agem com boas intenções, que o perdão não significa esquecer, e sim compreender. O verão chegou à costa fluminense
com sua promessa de dias intermináveis e noites tépidas. Marina e Rafael haviam desenvolvido uma rotina que funcionava. Cafés da manhã juntos, tardes em que ele às vezes a visitava no gazebo para vê-la pintar, jantares onde a conversa fluía com naturalidade e noites onde a intimidade havia deixado de ser um território estranho. Mas um dia de agosto, enquanto organizava os armários de um quarto em desuso que Helena havia decidido converter em sala de música, Marina encontrou algo que fez seu coração parar. Era uma carta, escondida entre as páginas de um livro esquecido. A caligrafia era inconfundível, a de Rafael, e a data era de apenas 3 meses atrás. Querida Isabela. As palavras nadavam diante de seus olhos. Frases sobre o que poderia ter sido, sobre o erro de te deixar ir, sobre sentimentos que o tempo não apagou. Marina sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Tudo no que havia acreditado, todas as promessas, todas as noites compartilhadas, haviam sido uma mentira. Desceu as escadas como um autômato, a carta apertada no punho, procurando Rafael com uma fúria gelada que não reconhecia como sua. Encontrou-o no escritório, falando ao telefone com algum sócio de negócios, e esperou no umbral até que desligou. Marina? O quê? Ela atirou a carta sobre a escrivaninha. Me explique isso. Rafael empalideceu enquanto reconhecia o papel. Tomou-o com mãos trêmulas, e sua expressão passou do choque à confusão, e finalmente a algo parecido com o horror. Onde encontrou isso? Importa. O que importa é o que diz. O erro de te deixar ir. Sentimentos que o tempo não apagou. A voz de Marina tremia. Você esteve me mentindo este tempo todo? Não. Marina, não. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Que enquanto me dizia que eu era seu presente e seu futuro, escrevia cartas de amor para sua ex? Essa carta. Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto de desespero que ela nunca lhe havia visto. A escrevi há meses, antes de Paraty, antes de tudo mudar. E por que a escreveu? Ele a olhou com olhos atormentados. Porque estava confuso, porque não sabia o que sentia por você, e pensei que talvez o que havia sentido por Isabela fosse o mais próximo do amor que jamais experimentaria. Engoliu seco. Mas nunca a enviei. Olhe, está sem envelope. Não tem endereço. Escrevia em um momento de fraqueza e depois aguardei porque não suportava destruí-la, mas tampouco podia enviá-la. Por que não? Porque percebi que estava mentindo. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Não para você, mas para mim mesmo. O que senti por Isabela nunca foi amor. Foi costume, expectativa, o que se supunha que deveria sentir. Mas com você. Sua voz quebrou. Com você é diferente. Com você é real. Marina queria acreditar nele. Com cada fibra de seu ser, queria acreditar. Mas a ferida era recente demais. A traição profunda demais. Preciso de tempo, disse finalmente retrocedendo em direção à porta. Preciso pensar. Marina, por favor. Não. Levantou uma mão. Você teve meses para me dizer que essa carta existia, que teve essas dúvidas. Escolheu ocultá-lo de mim. E isso é o que me dói mais. Aquela noite Marina dormiu no gazebo, envolta em cobertores com cheiro de terebintina, contemplando as estrelas através do teto de vidro. As lágrimas haviam cessado há horas, deixando apenas um vazio gelado em seu lugar. Havia sido tudo um engano? Ou havia sido uma verdade pela metade, uma história na qual as mentiras e os silêncios ocupavam mais espaço que as confissões? Não sabia. E essa incerteza era o pior de tudo. Os dias seguintes foram uma agonia silenciosa. Marina havia se mudado temporariamente para um quarto de hóspedes, alegando que precisava de espaço para pensar. Rafael havia aceitado sem protestar, embora ela visse em seus olhos a dor que aquela distância lhe causava. Conceição tentava mediar, deixando bandejas com comida que Marina mal tocava e mensagens de Rafael que ela lia, mas não respondia. Helena, por uma vez, havia escolhido não intervir, limitando-se a observar das sombras com expressão preocupada.
Em seu isolamento autoimposto, Marina se encontrou revisando cada momento dos meses passados, buscando sinais que houvesse deixado passar, mentiras que não houvesse detectado. Mas quanto mais procurava, mais confusa ficava, porque as lembranças que tinha eram de um homem que se esforçava genuinamente por se conectar, que a olhava com uma ternura que não podia ser fingida, que havia chorado em seus braços depois da morte de seu pai. Poderia tudo isso ser uma atuação? Ou seria possível que Rafael houvesse sido sincero e ela estivesse deixando que o medo arruinasse o que haviam construído? Foi Conceição quem finalmente rompeu o impasse, uma semana depois da descoberta da carta. Senhora, há algo que acho que deveria ver. A governanta conduziu-a ao sótão da mansão, um espaço empoeirado que Marina nunca havia explorado. Entre baús antigos e móveis cobertos por lençóis brancos, Conceição deteve-se diante de um armário de carvalho e abriu-o com uma chave que levava pendurada no pescoço. O Sr. Antônio me pediu que guardasse isto antes de morrer. Disse que, se algum dia fosse necessário, deveria mostrá-lo à senhora. Dentro do armário havia dezenas de pastas, cada uma etiquetada com uma data. Marina tomou a mais antiga, correspondente a 1 mês antes do casamento, e abriu-a com mãos trêmulas. Eram cartas. Dezenas de cartas escritas por Rafael ao longo de anos, todas dirigidas a um destinatário que nunca as recebeu. Ele mesmo. Hoje conheci Marina Oliveira. Há algo em seus olhos que não consigo decifrar. Algo que me faz querer ser melhor do que sou. Os médicos dizem que devo aprender a expressar o que sinto. Mas como você explica algo que nem entende? Marina trabalha no ateliê, restaurando um retábulo do século XVII. Observei-a durante horas, fascinado pela delicadeza de seus movimentos. Meu pai quer que eu me case com ela. Diz que é o melhor para todos. Deveria me sentir manipulado, mas em vez disso, sinto. Esperança. Isso é possível? As cartas continuavam, semana após semana, mês após mês. Documentavam a luta interna de Rafael por compreender seus próprios sentimentos, seus medos de não estar à altura, sua crescente certeza de que o que sentia por Marina era algo que nunca havia experimentado antes. Hoje a vi pintar no gazebo. A luz do entardecer transformava seu cabelo em ouro líquido. Quis entrar e dizer-lhe, mas meus pés se recusaram a se mover. Por que é tão difícil dizer coisas simples às pessoas que importam? Para ti, 3 dias que mudaram tudo. Beijei-a sob a lua e o mundo fez sentido pela primeira vez em anos. Mas agora tenho mais medo que nunca. E se eu estragar tudo? E se meu cérebro quebrado destruir a única coisa bonita que tive? E, finalmente, uma carta datada do dia depois que Marina encontrou a missiva para Isabela. Perdia por uma covardia que cometi há meses e que deveria ter confessado. Escrevi uma carta para Isabela, porque estava aterrorizado do que sentia por Marina, e agora esse terror se converteu em realidade. Ela foi embora, não da casa, mas sim da minha vida. E tudo é culpa minha. As lágrimas corriam pelo rosto de Marina enquanto lia, borrando a tinta de páginas que não estavam destinadas aos seus olhos, mas que lhe revelavam mais sobre o coração de Rafael do que anos de conversas teriam conseguido. Deixou as cartas com cuidado em seu lugar e olhou para Conceição. Por que me mostra isso agora? Porque o Sr. Antônio me disse que só deveria fazê-lo se a senhora estivesse a ponto de cometer um erro que lamentaria. A governanta olhou-a com olhos sábios, e acho que esse momento é agora. Marina encontrou Rafael na praia, sentado sobre as rochas que marcavam o limite da propriedade. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons vermelhos e laranjas que se refletiam no mar tranquilo. Ele não se virou quando ela se aproximou, mas seus ombros se tensionaram perceptivelmente. Li suas cartas, disse Marina, assentando-se a seu lado. As que você guardava no sótão. Rafael fechou os olhos como se lhe houvessem golpeado. Meu pai prometeu destruí-las. Prometeu guardá-las até que fossem necessárias. Ela tomou-lhe a mão. E foram. Um longo silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas. Não sei o que dizer, murmurou ele finalmente. Nunca quis que as visse. São demais. São honestas,
Marina apertou sua mão. São o mais honesto que compartilhou comigo. E a carta para Isabela? Foi um erro. Entendo agora. Ela suspirou. Você estava assustado e buscou refúgio em algo familiar. Não é o que eu teria feito, mas não sou perfeita tampouco. Passei a última semana te castigando por uma fraqueza passageira, enquanto ignorava meses de esforço genuíno. Rafael finalmente girou-se para olhá-la, seus olhos cinzentos brilhando com lágrimas não derramadas. Me perdoa? Perdoo. Ela acariciou-lhe o rosto. Mas com uma condição. O que for. Não mais segredos. Não mais cartas escondidas. Não mais medos sem confessar. Se vamos fazer isso, se vamos ser realmente um casal, preciso saber o que pensa e sente, ainda que seja difícil, ainda que seja feio. Prometo. Ele levou sua mão aos lábios e beijou-a. Prometo. Aquela noite, retornaram a seu quarto compartilhado. Não houve grandes gestos nem declarações dramáticas. Apenas duas pessoas escolhendo, conscientemente, seguir adiante juntas. Era suficiente. Era mais que suficiente. O outono que seguiu foi uma temporada de reconstrução. Marina e Rafael haviam aprendido, através da dor e do perdão, que o amor não era um destino, e sim uma viagem, e que essa viagem requeria atenção constante, comunicação honesta e uma disposição a perdoar os tropeços do outro. Estabeleceram rituais novos que fortaleciam sua conexão. Cada manhã, antes que ele partisse para o trabalho, compartilhavam um momento de vulnerabilidade. Cada um confessava um medo ou uma preocupação que levasse dentro. Ao princípio foi difícil, especialmente para Rafael, que havia passado toda a sua vida construindo muros em vez de pontes. Mas com o tempo, esses momentos se converteram na âncora de sua relação. Tenho medo de não ser suficiente para você, confessou ele uma manhã de outubro, enquanto o aroma do café recém-feito enchia a cozinha. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro, respondeu ela. E nessa vulnerabilidade compartilhada, encontraram força. Marina retomou seu trabalho de restauração com renovado entusiasmo. A mansão estava cheia de obras que necessitavam atenção, e Helena havia decidido financiar um projeto ambicioso, a restauração completa da capela da família, incluindo o retábulo danificado, que Marina havia notado em sua primeira exploração da casa. O trabalho era absorvente e gratificante. Cada manhã subia ao andaime que haviam instalado na capela e passava horas limpando séculos de sujeira e verniz escurecido, revelando pouco a pouco as cores originais que um artista anônimo havia aplicado há mais de 300 anos. Rafael a visitava frequentemente, observando-a trabalhar com uma fascinação que nunca se esgotava. Como sabe que camadas tirar e quais deixar? Perguntou um dia, enquanto ela aplicava cuidadosamente um solvente sobre uma seção do retábulo. É uma questão de escutar. Marina sorriu, sem desviar a vista de seu trabalho. Cada camada conta uma história. O verniz original protegia a pintura. Os vernizes posteriores foram adicionados por restauradores bem-intencionados, mas mal informados. Meu trabalho é distinguir entre o que faz parte da obra e o que a oculta. Como nós, murmurou ele. Camadas que ocultam o essencial. Ela parou e olhou-o. Exatamente como nós. O Natal daquele ano foi o primeiro que celebraram como um casal de verdade. Helena havia insistido em organizar uma festa tradicional, com a árvore decorada com enfeites que haviam pertencido a gerações de Silvas e a mesa repleta de iguarias que Conceição havia preparado com amor. Mas o momento mais significativo chegou na noite de Natal, quando Marina e Rafael escaparam da celebração para caminhar pelos jardins. Uma fina camada de névoa cobria o chão. O Atlântico raramente via neblina, mas aquele ano o inverno havia sido excepcional, e a lua cheia derramava sua luz prateada sobre o mundo. Tenho algo para você, disse Rafael, tirando uma pequena caixa do bolso de seu casaco. Marina abriu-a com dedos trêmulos pela névoa e encontrou um anel. Não o anel de noivado que havia recebido antes do casamento, uma peça ostentosa escolhida por seus pais, e sim algo completamente diferente. Uma aliança de ouro simples,
com uma pedra azul que brilhava como o mar em verão. Era da minha avó, explicou ele, a que pintava no gazebo. Helena me deu quando lhe contei que queria renovar meus votos com você. Não o casamento que tivemos, e sim o casamento que deveríamos ter tido. Renovar nossos votos, se você quiser. Havia nervosismo em sua voz. Sei que a primeira vez foi. Não foi o que nenhum de nós merecia. Quero fazer certo desta vez, só nós, em um lugar que signifique algo, dizendo palavras que realmente sintamos. Marina sentiu que as lágrimas se congelavam em suas bochechas antes de cair. Sim, sussurrou. Sim. Quero. A cerimônia de renovação de votos teve lugar na primavera, na pequena praia privada que se estendia diante da mansão. Só assistiram Helena, Conceição e um punhado de amigos próximos. Não houve vestido de renda renascença, nem mantilha de pérolas, apenas um vestido branco simples que Marina havia escolhido ela mesma, e algumas flores silvestres colhidas do jardim naquela mesma manhã. Os votos que trocaram não foram os tradicionais, e sim palavras que haviam escrito juntos durante noites de conversa honesta. Prometo te amar não apesar de suas imperfeições, mas incluindo-as, disse Marina, segurando as mãos de Rafael enquanto as ondas lambiam seus pés descalços. Prometo ser paciente quando precisar de tempo, honesta quando precisar de verdade, e presente quando precisar de companhia. Prometo continuar te escolhendo todos os dias, inclusive quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Prometo continuar aprendendo a te amar melhor, respondeu Rafael, sua voz firme pela primeira vez. Prometo não me esconder atrás de muros nem silêncios. Prometo que meus medos não governarão nosso futuro. E prometo, acima de tudo, que nunca deixarei de me esforçar para ser o homem que merece. Quando se beijaram, com o sol poente pintando o céu das mesmas cores que Marina usava em suas telas, algo se completou entre eles. Não era um final, e sim um verdadeiro começo. O verão chegou com uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Marina havia notado os sintomas durante semanas. O cansaço inexplicável, as náuseas matinais, a sensibilidade a cheiros que antes não a incomodavam, mas havia atribuído tudo ao estresse do trabalho e às mudanças emocionais do último ano. Foi Conceição, com sua sabedoria de mulher que havia visto nascer e crescer 3 gerações, quem finalmente lhe sugeriu que visitasse o médico. O diagnóstico deixou-a sem palavras. Estava grávida de 8 semanas. Aquela noite, Marina esperou Rafael no gazebo, rodeada de suas pinturas e do aroma a jasmim que entrava pelas janelas abertas. Quando ele apareceu no umbral, havia desenvolvido o hábito de visitá-la ali todas as noites antes do jantar. Ela estendeu-lhe uma pequena tela que havia preparado durante o dia. Era uma pintura do mar, mas não qualquer mar. Era o Atlântico visto da praia onde haviam renovado seus votos, com os tons dourados do entardecer refletindo-se nas águas tranquilas, e em primeiro plano, mal esboçadas, mas inconfundíveis, 3 pegadas na areia. Rafael observou o quadro durante um longo momento, seu rosto indecifrável. Depois levantou a vista para Marina, e ela viu que seus olhos brilhavam com lágrimas. Você está... Sim. O sorriso dela era tão amplo que doíam as bochechas. Vamos ser pais. O que seguiu foi um turbilhão de emoções que nenhum dos dois teria sido capaz de prever. Rafael, o homem que havia passado anos aprendendo a processar seus sentimentos, desmoronou em um choro de alegria pura que durou vários minutos. Marina segurou-o enquanto ele tremia entre seus braços, sussurrando palavras de amor e promessas que brotavam sem filtro de um coração que finalmente havia aprendido a se abrir. Tenho medo, confessou ele quando as lágrimas cessaram. E se eu for como meu pai? E se não souber como? Você não é seu pai. Marina tomou-lhe o rosto entre as mãos. E não estará sozinho. Descobriremos juntos, como descobrimos todo o resto. Os meses da gravidez foram uma época de transformação para ambos. Rafael reduziu drasticamente suas horas de trabalho, delegando responsabilidades que antes teria considerado impensável ceder. Assistia a cada consulta médica, segurando a mão de Marina,
enquanto o ultrassom revelava o milagre que crescia em seu interior. É uma menina, anunciou o médico na ecografia das 20 semanas, e Rafael teve que sentar-se porque as pernas lhe falharam. Uma menina, uma pequena vida que levaria seu sangue, e o de Marina, que herdaria talvez os olhos cinzentos dos Silva e as mãos delicadas dos Oliveira. Uma oportunidade de romper os ciclos do passado e construir algo novo. Marina continuou pintando até bem entrado o terceiro trimestre, embora teve que adaptar sua postura e suas técnicas à medida que sua barriga crescia. Suas obras daquele período refletiam a transformação que experimentava. As cores se fizeram mais suaves, as linhas mais fluidas, os temas mais íntimos. Pintou retratos de Rafael dormindo, estudos de luz entrando pelas janelas do gazebo, abstrações que capturavam a sensação de levar vida dentro de si. Uma tarde de setembro, enquanto trabalhava em uma tela que representava as mãos de Rafael, essas mãos grandes e capazes que logo segurariam sua filha, sentiu uma dor aguda no ventre que a fez arfar. Marina! Rafael, que lia em uma poltrona próxima, levantou-se imediatamente. O que acontece? Acho. Ela respirou fundo. Acho que é hora. A viagem ao hospital foi um borrão de luzes e sons. Rafael dirigia com uma mistura de concentração férrea e pânico mal contido, enquanto Marina praticava as técnicas de respiração que haviam aprendido juntos nas aulas de preparação para o parto. As horas seguintes foram as mais intensas de suas vidas. Marina descobriu reservas de força que não sabia que possuía, enquanto Rafael demonstrou que tudo o que havia aprendido sobre estar presente e expressar apoio havia dado fruto. Não se separou de seu lado nem um momento, sustentando-a, animando-a, chorando com ela quando a dor parecia insuportável. E, finalmente, quando o amanhecer começava a atingir o céu de rosa sobre o Rio de Janeiro, escutaram o som mais lindo do mundo, o primeiro choro de sua filha. É perfeita, sussurrou a parteira depositando o pequeno fardo envolto em mantas sobre o peito de Marina. Absolutamente perfeita. Marina olhou para a criatura que acabara de trazer ao mundo, os olhos fechados, a pele rosada, os punhinhos minúsculos apertados contra o peito, e sentiu que seu coração se expandia até conter um amor que não havia acreditado possível. Júlia, disse, provando o nome que haviam escolhido juntos. Bem-vinda ao mundo, Júlia. Rafael inclinou-se sobre elas, suas lágrimas caindo sobre a manta que envolvia sua filha. Beijou a testa de Marina, depois a bochecha de Júlia, e quando levantou a vista, havia em seus olhos uma paz que ela nunca lhe havia visto. Obrigado, disse sua voz rouca de emoção. Por não desistir de mim. Por me dar isto. Obrigado a você, respondeu ela, por se atrever a sentir. O primeiro ano de vida de Júlia passou em um suspiro de noites sem dormir. Primeiros sorrisos, primeiros passos vacilantes e um amor que crescia exponencialmente com cada dia que passava. Marina havia adaptado seu estúdio no gazebo para poder trabalhar enquanto cuidava da menina. Um berço ocupava agora um canto ensolarado, e Júlia passava horas observando, fascinada, como sua mãe misturava cores e as aplicava à tela. Rafael brincava dizendo que sua filha seria artista antes que empresária, e ninguém sabia se o dizia com orgulho ou com alívio. A dinâmica familiar havia evoluído de formas inesperadas. Helena, que Marina havia temido que seria uma avó distante, havia se transformado em uma presença constante e carinhosa. Passava horas ensinando a Júlia canções de ninar em português arcaico, contando-lhe histórias da família que agora incluíam Marina como protagonista, não como forasteira. Você se equivocou comigo no princípio, disse Marina um dia, enquanto tomava um chá no jardim enquanto Júlia dormia. Pensei que não me aceitava. Não te aceitava, admitiu Helena com sua franqueza habitual. Mas não porque te considerasse indigna. Tinha medo de que machucasse meu filho. E agora? Agora sei que você é a melhor coisa que lhe aconteceu. A mulher mais velha sorriu, uma expressão que suavizava todos os anos de severidade. E também a melhor coisa que me aconteceu. O trabalho de restauração da capela havia se completado finalmente, e o dia da inauguração foi um evento que reuniu toda a vila.
Marina contemplou o retábulo que havia recuperado com suas próprias mãos. As cores vibrantes, os detalhes revelados depois de séculos ocultos sob camadas de sujeira. E sentiu uma satisfação profunda que ia além do orgulho profissional. Havia devolvido a beleza a algo danificado pelo tempo. E, de alguma forma, havia feito o mesmo com sua vida. Mas o momento mais significativo daquele ano chegou em uma data inesperada. O primeiro aniversário da renovação de votos. Rafael acordou-a antes do amanhecer com um beijo suave e a promessa de uma surpresa. Conceição encarregou-se de Júlia enquanto ele a guiava vendada. Havia insistido em vendar-lhe os olhos, através dos jardins e até à praia. Quando finalmente tirou-lhe a venda, Marina encontrou-se diante de uma cena que lhe roubou o fôlego. A pequena enseada privada havia sido transformada durante a noite. Lampiões de papel iluminavam um caminho de pétalas de rosa que conduzia até a borda da água, onde uma mesa para dois esperava sob uma coberta de tecido branco que ondulava com a brisa marinha. E no horizonte, o sol começava a assomar, pintando o céu com os tons que Marina havia tentado capturar em 1000 telas, sem consegui-lo jamais. Rafael. Queria que visse o amanhecer daqui, disse ele, tomando-lhe a mão. Como o vi eu há 1 ano, quando me perguntava se teria a coragem de pedir que ficasse comigo. Sentaram-se à mesa enquanto o sol acendia, tingindo o mundo de ouro e rosa. Compartilharam um café da manhã simples. Chocolate quente, tapioca, frutas frescas do jardim, enquanto falavam de tudo e de nada, como fazem os casais que superaram a necessidade de preencher cada silêncio. Há algo que quero te mostrar, disse Rafael quando terminaram de comer. De debaixo da mesa tirou um pacote embrulhado em papel craft e Marina abriu-o com curiosidade para encontrar um caderno de couro gasto. São minhas cartas, explicou ele, todas as que escrevi durante este ano, mas desta vez não estão escondidas em um sótão, são para você. Marina abriu o caderno ao acaso e começou a ler. Hoje Júlia sorriu pela primeira vez e senti algo que não sabia que existia. É como se meu coração houvesse crescido para fazer espaço a uma pessoa a mais. Pergunto-me se isto é o que meu pai sentiu quando nasci, e pela primeira vez em minha vida, compadeço-me dele em vez de culpá-lo. Marina passou toda a noite em vigília com a menina porque eu tinha uma reunião cedo. Quando a vi esta manhã com olheiras e o cabelo despenteado, pensei que nunca havia visto alguém tão lindo. Disse-lhe que a amava, e ela olhou-me como se fosse a primeira vez que o escutava. Talvez devesse dizê-lo mais frequentemente. Hoje discuti com minha mãe sobre como criar Júlia. Marina interveio com uma calma que eu não teria sido capaz de manter. Enquanto as observava falar, dei-me conta de que em algum momento se converteram em aliadas. Acho que esta é a primeira casa de verdade que tive. As páginas estavam cheias de observações cotidianas, reflexões profundas e declarações de amor que ele nunca havia pronunciado em voz alta, mas que viviam em cada palavra escrita. Era um mapa do coração de Rafael, um guia de sua transformação de homem fechado a pai e esposo presente. Não sei como te agradecer isto, sussurrou Marina, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Não tem que agradecer nada. Rafael se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos. Você me ensinou que as emoções não são fraquezas, que sentir dor não te destrói, que amar sem reservas é a única forma de viver realmente. Tudo o que sou agora é porque você acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. E você me ensinou que algumas coisas valem a espera, respondeu ela. Que o amor às vezes chega em silêncio e há que aprender a escutá-lo. Que a paciência pode ser a forma mais pura de fé. Beijaram-se enquanto o sol terminava de se elevar sobre o Atlântico, selando um ano de crescimento e um futuro de promessas compartilhadas. Quando regressaram à casa, Júlia os esperava nos braços de Conceição, seus olhinhos cinzentos, tão parecidos aos de seu pai, brilhando de alegria ao ver seus pais. Marina tomou-a nos braços e sentiu como o peso tépido de sua filha completava um círculo que havia começado apenas 2 anos antes, em uma noite de casamento solitária que agora parecia pertencer a outra vida. Vem, disse a Rafael estendendo uma mão.
Vamos para casa. E juntos, os três, caminharam até a mansão que finalmente havia se convertido em um lar. 5 anos depois. A luz do entardecer entrava pelas janelas do gazebo de cristal, banhando o espaço em tons dourados que faziam brilhar as telas empilhadas contra as paredes. Marina misturava cores em sua paleta, preparando a última pincelada de um quadro que havia começado há meses. Um retrato de família que capturaria para sempre este momento de suas vidas. Mamãe, papai não está ficando quieto. A voz de Júlia, agora uma menina de 5 anos com cachos escuros e o sorriso travesso de seu pai, ressoou desde o jardim onde Rafael tentava manter a pose enquanto sua filha corria ao seu redor. É que ela está me fazendo cócegas, protestou ele, capturando a menina em um abraço que a fez gritar de alegria. Marina sorriu enquanto observava a cena através da janela. Havia tentado pintar aquele retrato formal durante semanas, mas a realidade sempre superava qualquer pose estática. A verdade de sua família não estava em momentos congelados e sim no movimento constante, nas perseguições pelo jardim, nas risadas durante os jantares, nos contos antes de dormir que Rafael narrava, com vozes diferentes para cada personagem. Deixou o pincel e saiu para se juntar a eles, sentindo o calor do sol tropical sobre sua pele e o aroma do jasmim que perfumava o ar. Vem, mamãe, chamou Júlia, estendendo os braços. Abraço de família. Os três se fundiram em um abraço que cheirava a grama, a maresia e a lar. Marina sentiu os braços de Rafael rodeando-a, enquanto Júlia se agarrava às suas pernas, e pensou em todo o caminho que haviam percorrido para chegar a este momento. No que pensa? Murmurou Rafael contra seu cabelo. Em que tudo valeu a pena. Ele a beijou suavemente, um beijo que sabia a promessas cumpridas e futuros compartilhados. Aquela noite, depois de deitar Júlia com seu conto habitual, Marina e Rafael saíram para passear pela praia como haviam feito inúmeras vezes ao longo dos anos. As ondas lambiam suavemente seus pés descalços enquanto caminhavam tomados de mão, deixando pegadas na areia úmida que a maré apagaria antes do amanhecer. Lembra de nossa primeira noite aqui? Perguntou Marina, apontando para a mansão que se erguia sobre o costão, suas janelas brilhando com luz cálida. Todos os dias da minha vida. Rafael apertou sua mão. E todos os dias agradeço que não desistiu. Houve momentos em que estive perto. Eu sei, e isso faz com que sua escolha de ficar seja ainda mais valiosa. Detiveram-se no lugar exato onde haviam renovado seus votos anos atrás. O mar estava em calma, refletindo as primeiras estrelas que começavam a aparecer no céu que escurecia. Tenho algo que te contar, disse Marina, virando-se para olhá-lo. Havia um brilho especial em seus olhos, uma alegria contida que Rafael havia aprendido a reconhecer. O que é? Júlia vai ter um irmãozinho, ou irmãzinha. Ainda é muito cedo para saber. O rosto de Rafael passou do choque à incredulidade, e finalmente a uma alegria tão pura que iluminou a noite mais que qualquer estrela. Você está... de verdade. De verdade. Abraçou-a com uma força que a levantou do chão, girando com ela enquanto ria como um menino que nunca havia podido ser. Quando a depositou de novo na areia, havia lágrimas em suas bochechas, mas eram lágrimas de felicidade absoluta. Não sei como é possível, disse, sua voz rouca de emoção, que minha vida continue melhorando. Cada vez que acho que não pode haver mais felicidade, você me demonstra o quão equivocado estou. É o que acontece quando você deixa de ter medo de sentir, respondeu Marina, limpando-lhe as lágrimas com os polegares. O coração tem uma capacidade infinita para o amor. Só há que se atrever a usá-la. Permaneceram abraçados durante um longo momento, escutando o sussurro das ondas e sentindo a brisa marinha acariciar seus corpos. Quando finalmente se separaram, o céu estava completamente escuro, salpicado de estrelas que brilhavam sobre o Atlântico como joias derramadas sobre veludo negro. Meu pai tinha razão em algo, disse Rafael enquanto caminhavam de volta para a casa, quando disse que precisava me casar com você. Não pelas razões que ele acreditava, mas tinha razão. No que tinha razão?
em que precisava de alguém que me salvasse de mim mesmo. Alguém que me ensinasse que a vida não tem que ser uma batalha constante contra as próprias emoções. Olhou-a com uma ternura que ainda lhe roubava o fôlego. Alguém como você. Marina parou ao pé das escadas que conduziam ao terraço, onde as luzes da mansão projetavam sombras cálidas sobre as pedras antigas. Você também me salvou, sabe? Disse. Me ensinou que a paciência pode ser um ato de amor, que vale a pena esperar pelas coisas que importam, que as pessoas somos como essas obras de arte que restauro. Às vezes, há que tirar muitas camadas para chegar à beleza que sempre esteve debaixo. E o que encontrou debaixo de minhas camadas? Um homem bom. Ela acariciou-lhe o rosto. Um homem que tinha tanto medo de sentir que se convenceu de que não podia fazê-lo. Um homem que só precisava que alguém lhe mostrasse que estava equivocado. E você me mostrou. Nós nos mostramos mutuamente. Beijaram-se uma última vez antes de entrar na casa. Um beijo que continha todas as promessas do passado e todas as esperanças do futuro. No andar de cima, em seu quarto, Júlia dormia abraçada ao ursinho de pelúcia que Rafael lhe havia dado em seu primeiro aniversário. E no ventre de Marina, uma nova vida começava sua viagem até o mundo. Enquanto subiam as escadas para seu dormitório, Marina lançou um último olhar pela janela do patamar. O Atlântico brilhava sob a lua cheia, exatamente como havia brilhado aquela primeira noite, quando havia se encontrado sozinha em um quarto nupcial, com o coração destroçado e a esperança feita a pedaços. Quanto havia mudado desde então? Quanto haviam mudado ambos? O amor, compreendeu nesse momento com uma claridade cristalina, não era o raio de luz que as novelas prometiam. Não era o flechaço instantâneo, nem a paixão arrebatadora das novelas românticas. O amor verdadeiro era algo mais sutil e mais poderoso. Era a decisão de ficar quando era mais fácil ir-se. Era a paciência de esperar a que o outro estivesse pronto. Era o perdão oferecido sem condições e a vulnerabilidade compartilhada sem medo. Era, acima de tudo, a fé em que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender a amar de formas que nunca acreditaram possíveis. Rafael tomou-a da mão enquanto cruzavam o umbral de seu quarto, e Marina pensou em todos os umbrais que haviam cruzado juntos. O da capela onde se casaram como desconhecidos, o da pousada em Paraty onde se beijaram pela primeira vez, o da clínica onde nasceu Júlia, o de cada novo dia que começavam juntos. Te amo, disse ela, palavras que havia pronunciado milhares de vezes, mas que nunca perdiam seu significado. E eu a você, respondeu ele. Hoje, amanhã, sempre. Fora, o Atlântico continuava sussurrando seus segredos ancestrais à costa rochosa, como o havia feito durante milênios e como seguiria fazendo durante milênios mais. As ondas iam e vinham, apagando as pegadas da areia, mas deixando intactas as pedras que haviam resistido à passagem do tempo. E na mansão que se erguia sobre os costões, uma família dormia tranquila, abrigada pelo amor que haviam construído juntos, pincelada a pincelada, batida a batida, dia a dia, como uma obra-prima que o tempo não poderia danificar.